Olá, meu nome é Jéssica, e nunca imaginei que experimentaria algo que alteraria para sempre minha vida. Mas aqui estou eu, compartilhando isso com você porque sinto que é essencial que você saiba o que aconteceu comigo. Eu morri. Atravessei para o outro lado, e o que encontrei não foi nada que eu pudesse ter antecipado. Eu conheci Jesus, e o que ele me revelou sobre os negros me deixou totalmente atordoada. Não foi apenas uma visão fugaz, foi uma revelação profunda. Mesmo agora, enquanto tento processar o que experimentei, uma coisa é clara, precisa ser compartilhada. Tudo começou no que parecia ser um dia típico, ou assim pensei. Acordei cedo, preparei minha xícara de café habitual e comecei minha rotina matinal como sempre fazia. Nada se destacava como incomum, mas no fundo, algo parecia diferente. Mal sabia eu que em poucas horas, minha vida daria uma guinada que eu nunca vi chegando. Eu estava a caminho do trabalho, dirigindo pelo céu nublado com o peso do mundo em minha mente. O ar parecia denso, quase como se a própria natureza estivesse tentando me mandar uma mensagem, mas eu não estava prestando atenção. Em vez disso, meus pensamentos foram consumidos com contas, trabalho e todas as tensões da vida que pareciam se acumular a cada dia que passava. Do nada, uma dor aguda e excruciante atingiu meu peito, algo diferente de tudo que eu já havia sentido antes. Me agarrou de uma forma que me aterrorizou. Suspirei por ar, mas nenhum veio. Minha visão ficou embaçada e o próprio tempo pareceu desacelerar. Os carros, os prédios, até as pessoas na calçada se moviam como se estivessem em câmera lenta. Não me lembro do momento exato em que perdi o controle do carro, mas me lembro dos pneus estridentes e da batida ensurdecedora que se seguiu. Quando recuperei a consciência, me vi deitado na calçada, olhando para o céu. Eu podia ouvir vozes, sirenes tocando ao longe e pessoas gritando, mas nada disso parecia real. Enquanto eu estava lá, algo estranho começou a ocorrer. A dor começou a desaparecer e senti uma sensação avassaladora de calma se instalar sobre mim. Todas as preocupações, medos e tensões que eu carregava por tanto tempo pareciam se dissipar em um instante. Eu não tinha mais medo. Eu nem tinha certeza se ainda estava vivo. E naquele momento, eu percebi que eu estava morrendo. No começo, eu não entendia completamente o que estava acontecendo. Em um momento, eu estava deitada na calçada, sentindo meu corpo enfraquecer, e no momento seguinte, eu estava flutuando acima dele. Eu podia ver tudo abaixo de mim, os paramédicos correndo para o meu lado, uma mulher chorando por perto, meu corpo sem vida no chão, mas não havia apego a nada disso. Sem medo, sem pânico, apenas uma estranha sensação de desapego, como se estivesse vendo a cena se desenrolar em um filme. Tentei chamar, avisar as pessoas abaixo, mas nenhum som veio. Era como se eu estivesse sem peso, me afastando cada vez mais. Então, senti algo me atraindo não fisicamente, mas espiritualmente. Era como se uma força invisível estivesse me guiando para cima. Eu não tinha controle sobre isso, mas também não havia resistência. Era como se eu estivesse sendo carregado pela paz pura. Uma luz apareceu no horizonte, pequena no início, depois ficando mais brilhante a cada momento que passava. Não era a luz forte e ofuscante do sol, mas um brilho caloroso e acolhedor, como se estivesse me chamando para casa. Movi-me em direção a ela sem esforço, atraído como que por magnetismo. Quanto mais longe eu ia, mais o mundo que eu conhecia desaparecia. Os sons da cidade, as vozes de estranhos, todos eles desapareceram, não deixando nada além da luz e de um amor abrangente que me cercava como um cobertor. Quando estava prestes a entrar totalmente na luz, ouvi uma voz. Não era alto, mas ressoava profundamente dentro da minha alma. Ainda não é a sua hora, disse a voz. Era familiar, mas não consegui colocar. Então, tudo ao meu redor mudou, e eu me vi parado em um lugar que não era nem terra nem céu, mas algo no meio, uma espécie de área de espera, um lugar suspenso entre dois mundos. E foi quando o vi. No momento em que entrei na luz, tudo ao meu redor mudou. Eu não estava mais flutuando acima de tudo, eu estava totalmente presente em um lugar que parecia estranhamente familiar e desconhecido. O ar estava denso de calor, não de uma forma que te fizesse suar, mas em um abraço reconfortante.
A luz ao meu redor não machucou meus olhos, em vez disso, me senti em casa. Diante de mim, um túnel se estendia, brilhando com uma luz tão pura que parecia pulsar de vida. Eu não tinha dúvidas, estava atravessando. Ao avançar, notei algo extraordinário. O túnel não estava vazio. De ambos os lados, figuras estavam de pé, me observando. Suas formas brilhavam com energia, como almas feitas de luz. Alguns deles pareciam familiares, como se eu os tivesse conhecido em uma vida passada, enquanto outros eram completos estranhos. Eles não falavam, mas eu podia ouvi-los sem usar meus ouvidos, mas com o meu próprio espírito. Eles estavam me acolhendo, deixando-me saber que eu estava seguro, e eu senti uma sensação avassaladora de paz que eu nunca tinha conhecido antes. Cada passo que dava parecia aliviar o peso de tudo que eu carregara em minha vida terrena. E então, no fim do túnel, eu o vi. Não havia dúvida em minha mente quem ele era. Diante de mim estava Jesus, irradiando uma luz que era diferente de qualquer luz que eu já havia encontrado. Sua presença era avassaladora, cheia de amor, paz e força. Eu não podia fazer nada além de ficar ali admirada, sentindo-me mais profundamente do que jamais havia sentido antes. Ele olhou para mim, e naquele olhar, vi toda a minha vida se desenrolar. Cada decisão, cada alegria, cada arrependimento, estava tudo ali, exposto diante dele. Mas não havia julgamento em seus olhos, apenas um profundo entendimento. Depois, falou. Sua voz, embora suave, estava cheia de tal poder que me abalou profundamente. Você não está aqui por acaso, Jéssica, disse. Eu queria perguntar por que eu estava lá, o que estava acontecendo, mas antes que eu pudesse expressar a pergunta, ele levantou a mão e, em um instante, tudo ao meu redor mudou. Eu me vi em um espaço vasto e aberto, um lugar diferente de tudo que eu já tinha visto, mas de alguma forma profundamente familiar. Foi nesse espaço que ele me mostrou a verdade sobre os negros, uma verdade que mudaria para sempre a minha compreensão do mundo. Imagens começaram a se formar diante de mim, vívidas e cheias de vida, como pinturas em movimento feitas de pura energia. Vi a África, brilhando com uma luz dourada, vasta e bela. Vi cidades antigas, civilizações fortes e pessoas cheias de sabedoria, resiliência e poder espiritual. Eles não estavam quebrados ou fracos, eles foram escolhidos. A voz de Jesus ecoou em minha alma enquanto ele falava: o mundo mentiu sobre eles. Eles não são o que foram feitos para acreditar. Eles receberam dons, poder e conhecimento que muitos tentaram apagar. Então, a visão mudou novamente. Vi correntes, navios e as cenas comoventes de pessoas sendo arrancadas de sua terra natal, escravizadas e oprimidas. Vi gerações de sofrimento, de ouvir que eram menos do que eram. No momento em que Jesus revelou as camadas mais profundas da verdade para mim, fiquei impressionado. O que eu vi foi muito mais do que eu já havia previsto. Não apenas testemunhei a história da opressão, mas também me mostraram as forças espirituais trabalhando nos bastidores, suprimindo intencionalmente a verdade. Foi uma revelação de imensa magnitude. Jesus voltou-se para mim com um olhar profundo, suas palavras ecoando profundamente em minha alma. A opressão não era apenas física, era espiritual. Porque se eles realmente soubessem quem eram, o próprio mundo mudaria. Meu coração acelerou com a gravidade de suas palavras. Isso não era apenas uma questão de injustiças históricas, era parte de uma batalha espiritual contínua, que vinha ocorrendo há séculos, sem ser vista pela maioria. A profundidade do engano era impressionante, uma escuridão tão arraigada que a maioria do mundo não tinha ideia de que ela sequer existia. Mas então, a visão mudou novamente, e eu vi algo notável. Eu vi um futuro onde as pessoas estavam acordando especialmente. Os negros percebendo seu valor, seu poder e sua conexão divina. Estes eram os mesmos indivíduos que tinham sido informados por gerações que eles eram inferiores, que eles não eram nada, mas agora eles estavam começando a recuperar a grandeza que sempre tinha sido deles. Jesus sorriu calorosamente, sua voz suave, mas poderosa. O tempo da revelação começou, disse ele. Eles vão subir de novo. Senti uma onda de emoção tomar conta de mim, lágrimas enchendo meus olhos.
Eu nunca tinha sentido uma sensação tão profunda de esperança, de verdade vindo à tona depois de ter ficado escondida por tanto tempo. A verdade, embora enterrada, jamais poderia ser suprimida para sempre. Estava vindo à tona e nada poderia detê-lo. Mas as visões não pararam por aí. Jesus levantou a mão mais uma vez, e eu fui atraído ainda mais fundo nessa revelação. O que eu vi a seguir foi além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Presenciei um tempo antes da escravidão, antes da colonização, antes da opressão. Era um mundo onde os negros eram os guardiões da sabedoria divina, uma sabedoria tão poderosa que transcendia as palavras. Eles mantinham uma compreensão da conexão entre o céu e a terra, os reinos espiritual e físico. Seu conhecimento era divino, transmitido através das gerações, sagrado e ininterrupto. Vi profetas, guerreiros e líderes, homens e mulheres que tinham comunicação direta com Deus. Eles não precisavam de intermediários para falar com o céu. Eles estavam ligados ao divino de uma forma que era inspiradora e humilhante. Jesus olhou para mim, e sua expressão era uma mistura de tristeza e amor. É por isso que eles foram alvos, disse. Porque aqueles que governam o mundo temem aqueles que carregam a sabedoria divina. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. As tentativas sistemáticas de despojar sua cultura, sua fé, sua identidade, não se tratava apenas de controle, tratava-se de cortar sua conexão com a verdade divina que fluía através deles. Os poderes que se temiam a própria força e sabedoria que carregavam. Mas enquanto eu assistia, algo ainda mais incrível se desenrolava. Apesar de séculos de opressão, apesar de ser dito que eles não eram nada, seus espíritos nunca tinham sido quebrados. Seu poder nunca havia sido tirado. Estava embutido neles e nunca poderia ser destruído. Jesus continuou, e é por isso que eles devem se lembrar. Naquele momento, eu entendi. Não se tratava de ódio ou divisão, tratava-se de restauração. O mundo tinha sido construído sobre mentiras, mas a verdade agora estava surgindo. E essa verdade estava prestes a transformar tudo. A visão mudou novamente, e vi um grande despertar. Pessoas de todas as esferas da vida, mas especialmente negros, levantando-se, reivindicando seu poder espiritual e percebendo sua verdadeira identidade. Era uma visão além das palavras. O mundo havia tentado apagá-los, diminuir sua grandeza, mas eles estavam se lembrando de quem eram e, ao fazê-lo, o próprio tecido da realidade parecia mudar. Jesus voltou-se para mim com um olhar conhecedor. A profecia está se desenrolando, disse. Eles levarão o mundo a uma nova era de despertar espiritual. Minha respiração ficou presa na garganta. Foi por isso que me mostraram essas coisas? Eu deveria compartilhar essa mensagem com o mundo? Sim, respondeu Jesus, quase lendo meus pensamentos. Você deve dizer a eles. O mundo está mudando e eles precisam saber a verdade. Caí de joelhos, oprimido pela magnitude do que acabará de presenciar. Não se tratava apenas de raça. Não se tratava de um grupo ser superior a outro. Tratava-se de identidade, propósito e destino. Tratava-se de restaurar o equilíbrio do mundo, revelando a verdade que havia sido escondida por tanto tempo. Eles foram escolhidos, disse Jesus, mas muitos outros também. É hora de todos os meus filhos se lembrarem de quem são. De repente, tudo ao meu redor começou a desaparecer. A luz, as visões, até o próprio Jesus começou a se dissolver na distância. Senti uma força avassaladora me puxando para trás, como se eu estivesse sendo arrastada para longe do próprio céu. Não! Eu gritei, desesperado para não sair. Eu não quero voltar. Jesus sorriu baixinho, mas seus olhos tinham um peso de seriedade. Você deve, disse ele. O mundo precisa que você fale. Antes que eu pudesse protestar ainda mais, senti um forte solavanco, como eletricidade percorrendo meu corpo. Fiquei sem ar, meus olhos se abriram e eu estava de volta. O bip das máquinas do hospital encheu o ar e médicos e enfermeiras correram para o meu lado. Meu coração batia forte, meus pulmões lutavam para respirar. Eu estava vivo, mas não era mais a mesma pessoa que tinha ido embora. Quando acordei no hospital,
tudo parecia diferente. O ar parecia mais pesado, as luzes insuportavelmente brilhantes e as vozes ao meu redor pareciam distantes e abafadas, como se eu as estivesse ouvindo a quilômetros de distância. Minha família estava lá, chorando de alívio, segurando minhas mãos, agradecendo a Deus por ter sobrevivido. Mas eu não conseguia me concentrar em nada disso. Minha mente ainda estava naquele outro mundo, ainda processando tudo que eu tinha visto. Eu tinha falado com Jesus. Eu tinha testemunhado a verdade. E agora, eu estava de volta a um mundo que estava completamente inconsciente do que estava por vir. Durante dias, fiquei em silêncio. Minha família percebeu a distância em meus olhos, a maneira como eu parecia estar perdido em meus pensamentos. Eles assumiram que eu estava em choque com o acidente, mas eles não poderiam saber que eu estava lutando com algo muito maior. Como eu poderia contar a alguém o que eu tinha visto? Quem acreditaria em mim? Tentei afastá-lo, dizendo a mim mesma que era apenas um sonho, uma alucinação provocada pelo trauma do acidente. Mas no fundo, eu sabia melhor. Não foi um sonho. Era real. E quanto mais eu ficava em silêncio, mais pesado ficava o fardo daquela verdade. Pesava sobre mim como uma força invisível, pressionando minha alma. Uma noite, sem conseguir dormir, me vi olhando pela janela, observando as luzes bruxuleantes da cidade abaixo. E então eu ouvi uma voz. Era suave, mas inegável. Eu me virei, mas ninguém estava lá. No entanto, lá no fundo, eu sabia o que significava. Não podia guardar isso para mim. Eu tinha que compartilhar essa verdade. Mas como? Por onde eu começaria? Quando finalmente reuni coragem para falar, contei à minha família e amigos mais próximos sobre a experiência, sobre o que eu havia testemunhado, sobre a mensagem que Jesus havia compartilhado comigo. Mas a resposta não foi a que eu esperava. Eles não acreditaram em mim. Eles descartaram como produto do acidente. Doeu mais do que eu esperava. Tentei novamente, alcançando outras pessoas, membros da igreja, conhecidos, estranhos na internet, mas, uma e outra vez, fui recebido com ceticismo. Alguns sugeriram que era uma alucinação, outros me disseram para guardar para mim, para deixá-lo ir. Foi frustrante. Eu tinha recebido essa mensagem por um motivo, mas ninguém parecia pronto para ouvi-la. Uma noite, enquanto eu estava sentado na solidão, lutando com dúvidas e questionando se valia a pena continuar, ouvi aquela voz familiar novamente: continue falando. Naquele momento, eu sabia no fundo que não poderia desistir. Quanto mais eu falava, maior a resistência que encontrava. Não era mais só ceticismo. Acontecimentos estranhos e inexplicáveis começaram a se desenrolar. Meu telefone desligava inexplicavelmente enquanto eu documentava minhas experiências. Vídeos que eu havia gravado meticulosamente sobre minha experiência de quase morte, EQM, desapareceram misteriosamente. Telefonemas estranhos e silenciosos de números desconhecidos começaram a inundar meu telefone, com apenas uma respiração pesada do outro lado. A princípio, descartei esses incidentes como mera paranoia. Mas então aconteceu algo que era impossível ignorar. Uma noite, eu tinha acabado de gravar uma mensagem sobre minha experiência, onde falei sobre a opressão espiritual dos negros ao longo dos séculos. Enquanto me preparava para fazer o upload do vídeo, a tela do meu computador piscou. Sem avisar, o vídeo inteiro sumiu por completo. Procurei desesperadamente, mas tinha sumido. Não estava na lixeira, não estava guardado em lugar nenhum, nada. Um arrepio de frio percorreu minha espinha. Senti uma presença estranha na sala como se não estivesse sozinha. E então, eu vi uma sombra se movendo pela parede da minha sala de estar. Eu engasguei e girei, mas não havia ninguém lá. A voz sussurrou mais uma vez: continue falando. Desta vez, parecia mais próximo, quase urgente, e percebi que estava enfrentando algo muito maior do que eu havia previsto. Não se tratava apenas de compartilhar uma história. Foi uma batalha espiritual. As forças que procuravam manter a verdade enterrada não ficaram satisfeitas, e pude sentir sua resistência. Eu estava em uma encruzilhada. Eu poderia parar.
Eu poderia deixar a dúvida, o medo e a resistência esmagadora me silenciarem. Eu poderia recuar, ignorar tudo o que havia acontecido e voltar à minha vida normal, nunca mais falando nisso. Ou eu poderia lutar. Eu poderia continuar compartilhando a mensagem, não importava o custo, não importava quem duvidasse de mim, não importava quais obstáculos estivessem no meu caminho. Lembrei-me daquele momento com Jesus, como ele havia me olhado e revelado a verdade sobre a história do povo negro. Ele havia me escolhido para dar testemunho dessa verdade por uma razão. Se eu me afastasse agora, estaria me afastando dele. Então, fiz minha escolha. Comecei a escrever, falar e compartilhar minha experiência com quem quisesse ouvir. Eu não me importava se as pessoas riam de mim ou me ridicularizavam. Não me importava se me dispensavam ou duvidavam das minhas palavras. Eu não me importava se eventos estranhos continuassem a ocorrer ao meu redor. Eu sabia a verdade, e a verdade precisava ser ouvida. E então, se você está lendo isso agora, significa que eu continuei. E eu preciso que você faça algo por mim. Compartilhe esta mensagem. Porque isso não é só sobre mim, é sobre todos nós. O mundo está acordando. A verdade está sendo revelada. É hora de todos, especialmente os negros, lembrarem quem realmente são. Isso é só o começo. No começo, parecia que eu estava gritando no vazio. Por mais que eu falasse apaixonadamente, por mais que eu acreditasse profundamente na mensagem que Jesus me revelara, as pessoas ainda se recusavam a ouvir. Mas então, algo mudou. Um dia, compartilhei meu testemunho online como já havia feito muitas vezes antes, mas desta vez, algo estava diferente. O post viralizou. Não tenho certeza do que fez este post em particular se destacar. Talvez tenha sido a maneira como eu o formulei, ou talvez tenha sido a crescente agitação espiritual no mundo. Ou talvez, apenas talvez, fosse finalmente o momento certo para a verdade ser ouvida. Em poucas horas, milhares de pessoas começaram a comentar, compartilhar e se envolver. Alguns descartaram, me chamando de louco ou mentiroso. Mas para cada cético, havia outros 10 que sentiam algo se mexendo dentro deles. Não sei porquê, mas suas palavras ressoam comigo. Sempre senti que faltava algo no que nos ensinavam. Por favor, me conte mais. Essas foram as mensagens que recebi, mensagens de pessoas começando a acordar. E foi aí que me ocorreu, não se tratava de convencer o mundo inteiro de uma só vez. Tratava-se de plantar sementes. Nem todos acreditariam imediatamente. Alguns jamais acreditariam. Mas aqueles que estavam prontos, eles estavam ouvindo. A revelação que Jesus havia me mostrado não era mais apenas o meu fardo para carregar. Outros estavam sentindo também, vendo fragmentos da mesma verdade, reconhecendo a profundidade dela. À medida que mais pessoas começaram a se manifestar, algo extraordinário começou a se desenrolar. Conexões formadas, estudiosos, historiadores, líderes espirituais, até mesmo aqueles que nunca haviam acreditado em Deus, todos se uniram. As visões que eu tinha visto, as verdades que me tinham sido mostradas, outros tinham visto partes delas também. Todos nós tínhamos recebido peças do mesmo quebra-cabeça e, juntos, estávamos montando. No entanto, quanto mais a mensagem se espalhava, mais forte se tornava a resistência. Não era mais só ceticismo. Algo mais sombrio, mais malévolo, lutava contra mim, contra nós. Comecei a receber ameaças não de trolls online aleatórios, mas de indivíduos que pareciam saber coisas sobre mim, coisas que não tinham como saber. Meus e-mails foram hackeados, meus vídeos excluídos e minhas postagens desapareceram sem deixar vestígios. Uma noite, recebi uma mensagem anônima: pare de falar. Isso é maior do que você entende. Senti um arrepio na espinha. Eu já tinha lido sobre a guerra espiritual antes, mas agora eu estava vivendo isso. Assim como os negros foram oprimidos espiritualmente durante séculos, agora havia forças em ação tentando silenciar a verdade. Não se tratava mais apenas de história ou injustiça. Era uma batalha pelas almas, e estava acontecendo em tempo real. As forças que escravizaram, apagaram e manipularam a história do povo negro não eram deste mundo. Eles eram espirituais, e agora, quando a verdade começou a surgir,
eles estavam lutando mais do que nunca. Uma noite, acordei com a presença mais escura e opressiva que já havia sentido. Não era apenas a ausência de luz, era outra coisa, algo muito mais sinistro. Então, eu vi uma sombra ao pé da minha cama. Não se mexeu, não falou, mas suas intenções eram claras. Queria que eu parasse. Eu queria gritar, correr, mas meu corpo estava paralisado de medo. Então me lembrei de Jesus. Obriguei-me a sussurrar as únicas palavras que pude: em nome de Jesus, vá embora. Imediatamente, a sombra desapareceu. A sala se iluminou, a escuridão opressiva se dissipou. E naquele momento, eu entendi, não se tratava mais apenas de espalhar uma mensagem. Foi uma luta pelas almas de milhões. Depois de tudo que eu tinha experimentado, encontrar Jesus, ver a verdade sobre os negros e enfrentar esses ataques espirituais, eu pensei que tinha visto tudo. Mas eu estava errado. Uma noite, enquanto eu estava profundamente em oração, algo incrível aconteceu. Eu não estava dormindo, mas também não estava totalmente acordado. Era como se meu espírito tivesse sido transportado para outro reino, um lugar onde o tempo não existia. E nesse espaço, me foi mostrado o futuro. Vi um grande despertar, mas também uma grande guerra. Não apenas uma guerra entre nações, mas uma guerra espiritual. As forças que haviam escravizado mentes e espíritos por séculos estavam se preparando para a batalha. Suas armas não eram balas ou bombas. Eram mentiras, enganos e controle. Vi pessoas despertando para seu verdadeiro poder, entrando em sua identidade divina, libertando-se de gerações de manipulação. Vi negros outrora quebrados e silenciados, se erguendo com uma autoridade divina que abalou a terra. Eles estavam reivindicando seu conhecimento, seus dons espirituais e sua conexão com Deus. Mas também vi o inimigo revidar. A mídia, os governos e até mesmo alguns líderes religiosos fariam tudo ao seu alcance para impedir que a verdade se espalhasse. Eles usariam o medo, as distrações e a divisão para manter as pessoas em cadeias espirituais. E então, vi algo que me tirou o fôlego, uma onda de destruição diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Inundações, incêndios, terremotos em lugares que nunca os haviam experimentado antes. Cidades desmoronando, pessoas correndo aterrorizadas, o mundo clamando por ajuda. Virei-me para Jesus, que estava ao meu lado, e perguntei: por que isso está acontecendo? Ele olhou para mim, tristeza e força em seu olhar, e respondeu: o mundo deve ser abalado antes que possa ser restaurado. Então ele me mostrou outra coisa. Após o caos, após o sofrimento e a destruição, um novo mundo surgiria, um mundo onde as mentiras não poderiam mais ter poder. Um mundo onde a verdade sobre quem as pessoas realmente eram não podia mais ser escondida. A batalha final começou, disse. Mas a vitória pertence aos que andam na verdade. Naquele momento, eu estava de volta ao meu quarto, ofegando ar, tremendo com o peso do que tinha visto. Eu sabia agora que não tinha escolha a não ser me preparar. Depois daquela visão, eu não conseguia ficar parado. O peso do que eu tinha visto era demais para ignorar. O mundo caminhava para uma guerra espiritual, e a maioria das pessoas não fazia ideia. Eles estavam distraídos, consumidos pela política, perseguindo a riqueza, vivendo com medo, enquanto a verdadeira batalha se travava sem ser vista. Então eu falei mais alto, contando para as pessoas o que eu tinha visto, o que Jesus tinha me mostrado. Alguns ouviram, mas muitos não. Cheguei a uma constatação de partir o coração: algumas pessoas se sentem confortáveis demais com as mentiras para acordar, com muito medo do que a verdade lhes custará. Mas, acreditem ou não, o despertar está acontecendo. Em breve, todos enfrentarão uma escolha. Você defenderá a verdade ou permanecerá na escuridão? Jesus me avisou que nem todos sobreviverão ao que está por vir. Alguns serão dominados pelo medo. Alguns serão consumidos por mentiras. Mas aqueles que permanecerem firmes na fé, aqueles que abraçarem seu poder divino, se levantarão como guerreiros. Não sei por que Jesus me escolheu para entregar esta mensagem, mas sei que não posso parar agora. As forças que tentam me silenciar estão ficando mais fortes,
mas a minha fé também. Se você está lendo isso, saiba que não é coincidência. Você estava destinado a ouvir isso. Você estava destinado a acordar. Agora a escolha é sua. Esta não é apenas a minha história. É seu. A verdade está surgindo, esteja o mundo pronto ou não. A batalha espiritual está aqui, e você tem um papel a desempenhar. Talvez você tenha sentido isso, a sensação de que algo está errado no mundo, que você foi feito para mais. Isso porque você estava. Você faz parte desse despertar. Mas despertar não é fácil. Requer coragem, fé e ir além do medo para o seu poder divino. Jesus não me mostrou essas verdades para que eu pudesse guardá-las para mim. Ele me mostrou para que eu pudesse compartilhá-los com você. Agora, eu lhe pergunto, você abraçará a verdade ou se afastará e fingirá que nunca viu isso? O mundo tentará distraí-lo. O inimigo tentará fazer você duvidar. Mas, no fundo, sua alma já sabe a verdade. Este é o seu momento. Entre em seu poder. Acorda. E quando o fizer, ajude os outros a acordarem também. Porque uma vez que o véu é levantado, não há como voltar atrás. A hora é agora. Escolha sabiamente.